Olá, eu sou Ivan Lima e, como sempre, é um prazer estar aqui com você na Fatos Desconhecidos. Agora, deixa eu te perguntar, você já escutou o termo internacionalização da Amazônia? Essa ideia ressurgiu recentemente na mídia, após o presidente francês Emmanuel Macron citar o assunto durante uma reunião do G7, que seriam os 7 países mais ricos e poderosos do mundo. Hoje, vou te explicar o que poderíamos esperar caso algum outro país decidisse invadir a Amazônia. Será que o Brasil estaria preparado para isso? Qual seria a reação da comunidade internacional? Vamos descobrir? Então vamos lá. Internacionalização da Amazônia. O que você acha que isso significa? Antes de explicar, é preciso falar que, como você deve saber, a maior floresta do mundo é um lugar agraciado com muitas riquezas naturais. A floresta amazônica é a maior reserva de madeira e de água potável do mundo, além de ser o lar da maior fauna do planeta. Isso sem falar na vegetação, já que dentro da floresta vivem mais de 30 mil espécies de plantas e árvores diferentes. Essa variedade que há na Amazônia, caso você não saiba, vai muito além da sua importância óbvia para a biodiversidade do planeta. Conforme os especialistas, muitas dessas plantas possuem remédios poderosos que podem levar à cura de muitas doenças até hoje incuráveis. Além disso, toda essa região contém riquezas minerais, como o ouro e a prata. Essa riqueza, porém, não pode e nem deve ser explorada, conforme os especialistas ambientais. Isso porque, além de praticamente estarem todas situadas em terras indígenas, que são ocupadas por esses povos há milhares de anos, a sua exploração poderia levar a um desequilíbrio ambiental na região. Isso nos leva exatamente a mais um ponto essencial sobre a floresta amazônica, que seria a sua importância para o equilíbrio do nosso planeta. Ela é a maior responsável por filtrar o gás carbônico do ar, uma função que fez com que a floresta ganhasse o apelido de pulmão do mundo. Fora isso, a floresta, como eu disse, é o berço da maior fonte de água doce do mundo, um recurso que também é indispensável para a vida humana e que vem se tornando mais raro e precioso. Agora que já demos uma revisada sobre a importância da floresta, vamos falar do tema internacionalização da Amazônia. Esse assunto já é debatido há algum tempo. No entanto, obviamente, nunca agradou nenhum governo brasileiro. Conforme políticos e até mesmo especialistas no assunto, a perda da autonomia do governo sobre a região seria um grande golpe em relação à soberania do Estado brasileiro. Vale lembrar ainda que essa internacionalização poderia acontecer de muitas maneiras. Muitos dizem até mesmo que, de certo modo, ela já esteja acontecendo. Peraí, como assim, Ivan? Como que está acontecendo? Eu te explico. Ocorre que, devido à sua importância, tanto ambiental quanto econômica, a região da floresta recebe bastante ajuda internacional, que acontece por meio de presentes materiais, como maquinário e veículos, que auxiliam na proteção da floresta e até mesmo dinheiro. No entanto, essa ajuda acontece sem muita fiscalização. A perda da soberania brasileira, conforme especialistas, poderia acontecer se os países que realizam essa ajuda começassem a exigir provas de que o desmatamento está sendo freado, além de fiscalizar se as demarcações das terras indígenas estão sendo respeitadas. Nesse caso, dá para dizer que esse tipo de intervenção é até mesmo leve, não é mesmo? Afinal, esse tipo de ajuda já acontece em outros países do mundo, como, por exemplo, com a Coreia do Norte. Agora, se essa intervenção for mais, digamos, violenta, o que aconteceria nesse caso? O Brasil estaria preparado para um evento desse tamanho? Você pode até estar pensando que isso é uma situação muito hipotética, né? Algo que não teria possibilidade de acontecer realmente. Mas fique sabendo
que não é bem assim, não. O assunto é debatido no alto escalão político, embora de um jeito diferente do que você possa imaginar. A questão principal não é exatamente a Amazônia ou o nosso país em si, mas uma questão mais ampla, que pode ser definida com a pergunta: uma nação pode intervir na outra em nome de evitar um desastre que afetaria a todos? O exemplo perfeito para essa hipótese é exatamente a questão da Amazônia. Para levantar esse debate, o professor do curso de Relações Internacionais de Harvard, Stephen Walt, publicou um artigo sobre o assunto em 2019. No texto, Stephen descreve um cenário hipotético em que a nossa floresta é invadida, e não é por qualquer país, não. Conforme o professor, a maior interessada em tomá-la de nós seria ele, a maior potência bélica do mundo, os Estados Unidos da América. Ainda no artigo, Stephen prevê como isso ocorreria. De início, a grande nação norte-americana iria promover um bloqueio naval em nosso país, impedindo que matéria-prima chegasse até aqui. Depois, iniciaria uma série de bombardeios com o objetivo de destruir estruturas-chave de nossa defesa nacional. Parece até mesmo cena de filme, não é mesmo? Olha só, realmente, o próprio autor do texto confessa que, nesse caso em específico, o exemplo é sim um pouco exagerado. Porém, essa hipótese foi levantada para questionar se essa invasão poderia ser justificada legalmente, uma vez que a destruição da Amazônia seria algo que afetaria toda a humanidade, algo que, conforme os dados oficiais, vem acontecendo de maneira acelerada. Então, vamos imaginar que a hipótese do professor se cumpra em um tempo próximo e que os Estados Unidos da América ou qualquer outra nação com um grande poder militar invada a Amazônia. Eu acredito que você já deve estar pensando que o resultado seria óbvio. Afinal, o Brasil não é exatamente conhecido como uma grande potência militar. No entanto, não é bem assim. O que muitos dizem é que, em uma situação de combate na floresta amazônica, existiriam vários fatores que poderiam levar o exército brasileiro a ter algumas vantagens sobre o inimigo, mesmo que ele seja muito mais poderoso. Essas pessoas que defendem essa teoria utilizam o exemplo da Guerra do Vietnã como um argumento para os seus pontos de vista. Esse conflito, que durou 20 anos, durante a década de 50 até 70, foi um dos maiores que aconteceram após a Segunda Guerra Mundial. Muitos sabem que nessa guerra, os soldados americanos tiveram dificuldades em combater o inimigo em sua terra natal, já que eles não estavam acostumados com o ambiente de selva do país, que, por sinal, é muito parecido com o nosso. Por outro lado, os soldados vietnamitas, além de terem sido criados naquela região, possuíam treinamento militar específico para combater ali, o que também acontece aqui no Brasil. Quem nunca escutou um dos lemas mais famosos do nosso exército? Selva. Esse argumento faz sentido, até porque, caso você nunca tenha visitado a floresta amazônica, o clima e a região podem ser difíceis até mesmo para quem já é acostumado. O calor, a umidade, a quantidade de insetos tornam a floresta um lugar árduo de se viver. Isso sem falar nos animais peçonhentos que habitam a região. Essas características bem peculiares do local dão ao exército brasileiro outra vantagem em relação a outros, algo que pode ser que você não tenha nem pensado. Como todos nós sabemos, essa floresta é uma área bem densa. Em uma boa parte dela é simplesmente impossível caminhar, até mesmo lado a lado com outra pessoa, devido à quantidade de árvores e plantas da mata. Por tabela, isso acabaria inutilizando uma boa parte do maquinário militar de outro país, como os tão temidos tanques, por exemplo. Em contrapartida, adivinha quem é especialista em se mover e transportar coisas pela floresta? O Exército Brasileiro. Até mesmo no ar, o nosso exército poderia levar vantagem, já que conta com veículos não tripulados, espécies de drones que sobrevoam a região e são capazes de detectar inimigos. Obviamente, uma outra área em que o exército brasileiro está bem preparado é a fluvial. A Marinha Brasileira está equipada com vários barcos e lanchas especiais para a região, que navegam com facilidade por entre os rios da Amazônia. Isso sem contar as armas feitas especialmente para o combate nesse ambiente. Agora, como eu disse anteriormente, tudo isso é bem hipotético.
embora o exército brasileiro esteja bem equipado para situações de combate na selva, conforme os especialistas políticos, caso houvesse realmente uma invasão na Amazônia, ela seria feita por uma aliança de países poderosos, colocando o Brasil em uma situação de grande desvantagem. A situação, muito provavelmente, de acordo com o professor Stephen, seria resolvida diplomaticamente. Ainda segundo ele, o Brasil teria o apoio de um amigo inesperado, a China. E você? O que pensa sobre isso? Os países deveriam ter o direito de intervir em outra nação caso essa apresentasse um risco para a humanidade? Isso é polêmico, não é mesmo? Fala aqui pra gente o que você acha nos comentários, beleza? Eu fico por aqui, mas logo eu estou de volta. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!